Porque nós vamos estudar sobre o tema e vamos perceber que existem provas históricas do princípio da reencarnação, da doutrina da reencarnação, em toda a história da humanidade. Desde o homem paleolítico. E aí nós vamos caminhando e vamos percebendo que a reencarnação, dentro da história da humanidade, ela aparece e em determinados momentos desaparece quase que totalmente e volta a ressurgir ao longo da história da humanidade. Na antiguidade, nós perceberemos o princípio da reencarnação em inúmeras sociedades. Nos egípcios, nos persas, até no islamismo, nós podemos perceber a ideia da reencarnação pela paragnesia. E vem os gregos, os romanos, até que vai nesse caminhar e chega na Idade Média, onde essa ideia ela vai ser, digamos assim, quase que totalmente abafada. E nós vamos ter, no meio daquela época, uma eclipse, vamos dizer assim, intelectual, para essa questão. Mas depois, ela vai ressurgindo, às vezes de forma tímida, suave, no pensamento das criaturas da época. Nós vamos perceber na ciência, nas artes, na filosofia, a ideia da reencarnação ressurgindo. E aqui no Oriente, nós tivemos um prejuízo em relação a essa questão, exatamente por conta desse período da Idade Média. Mas ela se propaga pelo mundo. E é isso o que faz Emmanuel dizer, no livro Missionários da Luz, na sua mensagem Ante os Tempos Novos, que a maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Então, nós vamos percebendo que é muito natural que nós possamos recuar diante daquilo que para nós é desconhecido, ou que não atende aos nossos interesses. Então, a reencarnação, para que nós possamos entendê-la e vivê-la como espíritos, nós nos utilizamos exatamente das percepções. Nós vamos acumulando o conhecimento, mas também a experiência da nossa vida particular, para que ela possa nos explicar tudo à nossa volta. E por que é que essas criaturas que vão nascendo e renascendo trazem essas ideias? Por que é que a alma humana se inquieta com a ideia da reencarnação? Porque busca uma explicação para os acontecimentos à nossa volta. Porque, voltando ao início, se nós formos refletir como era a nossa vida há um tempo atrás e como ela é hoje, ela se explica apenas por meio do desenvolvimento intelectual? Porque a reencarnação, ela é um meio de consecução da lei do progresso. E como é que nós progredimos? Como é que nós chegamos aqui? E nós imaginamos que podemos chegar muito mais além. Porque não para.
vida não para, o tempo não para. Então, quando nós vamos nesse caminhar, nós vamos, cada um de nós, buscar explicações para tudo à nossa volta. Para aquilo que nos choca, para o crescimento, para o recrudescimento de determinadas coisas que nos incomodam, para as inseguranças que a vida em sociedade faz com que nós sentimos. Então, tudo à nossa volta faz com que nós possamos buscar essa certeza, essa verdade da reencarnação. Emmanuel continua: ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Quando nós buscamos pensar sobre as coisas que nos cercam, muitas vezes nós estamos dentro de um dado contexto e somos levados por aquilo. E muitas vezes nós começamos a entender que as coisas parecem muito naturais. Mas se nós temos a inquietação, nós vamos buscar essas respostas, porque a nossa alma se inquieta. Quando nós vemos a notícia de um crime chocante, quando nós vemos aquilo que entendemos por injustiça social, quando nós vamos observando as mudanças todas à nossa volta, as mudanças nas leis, as mudanças materiais no crescimento à nossa volta, nós vamos começando a perceber e a entender como é não apenas consolador para nós, mas como é importante que nós tenhamos a compreensão da reencarnação para que ela possa atuar na modificação do nosso comportamento. Emmanuel vai continuar dizendo que ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. É através do nosso entendimento de como o Espiritismo nos ajuda a progredir, de como nos leva ao progresso moral e ao progresso espiritual. Os Espíritos dizem, o objetivo da reencarnação é a perfeição. Nós somos seres perfectíveis, portanto, estamos direcionados à perfeição. E nós buscamos isso, sem que nos demos conta, sem que nos apercebamos. Estamos em meio a toda essa grandiosidade que a vida nos oferece. Qualquer um de nós, em nossas experiências pessoais, já passou por inúmeras situações onde nós buscamos o questionamento e encontramos a resposta no estudo, na vivência prática dos princípios espíritas. Quando em nossa família desencarna alguém, e é comum a gente observar que, geralmente, quando desencarna, a gente recebe, um tempo depois, ou logo depois, notícia de que vão nascer outros seres em nosso meio. Porque esse trânsito se dá todos os dias, a nossa revelia. Nascem pessoas todos os dias.
E nessa história do entendimento da reencarnação, porque o que é a reencarnação? A reencarnação para nós, se alguém nos perguntar, a reencarnação é o renascimento, é voltar à vida, é voltar à carne, renascer, reviver. Então, nós imaginamos que, como dizem os espíritos, que será a crença comum, o espiritismo, daqui mais algum tempo os diálogos serão assim. Fulano, quando foi que você renasceu? Eu renasci, dia tal, tal. Certamente as fichas não terão mais data de nascimento, mas data de renascimento. Porque, na realidade, quando a gente recebe na nossa família um ente novo, ele renasceu. Naturalmente, nós usamos, né, o termo nascimento, porque a reencarnação ainda não é crença comum. Mas, pelo nosso pensamento, nós entendemos que aquele ser renasceu, porque já viveu inúmeras vidas. Não é mais novo. Ele está renascendo. Está recebendo toda uma estrutura, como nós recebemos, para a existência. Uma nova identidade, um novo contexto, às vezes uma nova família, ou os mesmos que já coabitaram juntos em outras épocas. E quando nós, ainda nessas nossas experiências pessoais, vamos observando o comportamento daquele que nasce, nós já vemos muitas diferenças. Físicas, diferenças de comportamento moral, espiritual e intelectual. Todos nós, hoje, já sabemos que as crianças que estão renascendo têm um comportamento muito diferente, que estão muito aptas à existência numa velocidade, no entendimento, no questionamento, nas respostas. E tudo isso nós observamos à nossa volta. Da mesma maneira, quando nós acompanhamos um parente, um amigo que desencarna, nós também vamos observando a lei da reencarnação. Recentemente, quando nós acompanhávamos uma amiga que estava em fase terminal, vítima de câncer, ela virava assim do lado e disse: engraçado, a gente está boazinha e, de repente, de uma hora para outra. E mais adiante ela dizia ao companheiro: eu sinto que estou indo embora porque eu sinto que estou me esvaindo. A energia física ia embora. E nós, que temos o entendimento da reencarnação, sempre procuramos, porque é nosso dever, e é como o Espírito Emmanuel diz, não basta apenas saber que a reencarnação existe, mas crer. É preciso que ela esteja na nossa em cada momento. Porque então, como é que nós agimos? Se somos reencarnacionistas, se devemos ter o comportamento de que realmente nós sabemos que a reencarnação existe. E a vida nos oferece esses momentos de oportunidade de esclarecimento, especialmente para aqueles que têm o desejo, que têm a vontade de saber. Porque muitas vezes nós nos julgamos autossuficientes, senhores da verdade e da vontade. Mas quando a hora de regressar ao mundo espiritual chega, aí nós trememos na base e começamos a dar prova de pouca fé. E são exatamente nesses momentos, seja na hora em que recebemos, no seio da nossa família, um ser que renasceu, ou alguém que está partindo, que esse nosso conhecimento e esse nosso entendimento vai fazer uma grande diferença. Então, nós continuamos a olhar à nossa volta e a perceber que na caminhada desse progresso moral e desse progresso espiritual,
Se nós formos observar o mundo à nossa volta, nós podemos dizer, mas é incrível como hoje nós temos tantas coisas que nos auxiliam a nossa existência, porque hoje nós nos valemos de tantas que nos favorecem. E, no entanto, nós ainda nos vemos a braços e nos damos com tantas dificuldades. São as paranoias causadas pelo aumento da violência, pela divulgação da mesma. O medo que se instala em nossas vidas. E todos nós estamos aqui vivendo. E somos nós que devemos modificar o quadro à nossa volta. A canção popular que diz: ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais, que diz que cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, vem nos dizer exatamente isso, que somos nós que criamos e recriamos o ambiente em que vivemos. Quem foi que construiu todo o aparato tecnológico que nós temos hoje? Quem foi que mudou toda a paisagem à nossa volta? Se nós formos fazer o comparativo com o passado, há algumas décadas atrás, quem havia construído os prédios, as moradias, quem havia interferido nas leis, na ciência, na filosofia, se fizer muito tempo, já não está mais. E, no entanto, o progresso não para. E não para por quê? Porque nós estamos todo o tempo nesse ir e vir. Por que é que nós somos responsáveis por um mundo melhor? Não apenas para deixá-lo para as nossas gerações futuras, para os nossos descendentes, mas porque nós certamente retornaremos. E nós não queremos retornar num mundo pior e cheio de dificuldades. E se nós temos o entendimento, a compreensão e a vivência, acima de tudo, da reencarnação, nós vamos mudar esse quadro à nossa volta a partir exatamente do compromisso que nós temos assumido com a vida. Porque se vamos voltar, e nós vamos voltar, queremos voltar para um lugar melhor. Hoje nós já vemos que tantos temas que eram difíceis de ser tratados antes, hoje já são tratados com mais naturalidade. E por mais dificuldades que muitos de nós tenhamos em compreender, as coisas estão acontecendo. Porque, como disse o Espírito Emmanuel, nós vamos ser levados de rodão. Até chegar ao ponto em que alguém que não creia, que não entenda, ou que não compreenda, ou que não vivencie, vai se sentir deslocado. E vai acabar sendo levado pelo processo. Então, cabe a nós refletirmos acerca desse nosso comportamento, do entendimento, do objetivo da reencarnação em nossas vidas, de como ela pode explicar não apenas o progresso da coletividade, mas o individual. Porque a reencarnação, além de ter o objetivo de nos levar à perfeição, ela também tem o objetivo de fazer com que nós cumpramos os desígnios de Deus. Então, cada um de nós, na nossa mais simplicidade que nós possamos entender, na maior simplicidade das nossas existências, ou da nossa vida, porque é comum muitas vezes a gente se queixar, a gente reclamar, a gente não perceber as conquistas que nós tivemos, ficarmos preocupados com o que ainda falta para conquistar, não que não seja importante, mas não podemos deixar de reconhecer aquilo que já conquistamos. Não devemos deixar de dar graças a Deus
pelo dom da vida, pela bênção de viver, de se perceber vivo, de ter a consciência de sua existência. Porque se nós absorvemos o conhecimento espírita, e se nós procuramos essa vivência, a vida para nós vai ser uma bênção. Por mais dificuldades que nós possamos enfrentar. Porque a vida nos oferece o tempo inteiro oportunidades de entendimento da bênção que é viver. Seja pelas nossas experiências, seja no aprendizado das experiências com o outro. Cada um de nós. Se nós fôssemos abrir a discussão para cada um contar um fato, um momento da sua vida, de importância do entendimento das verdades espirituais, cada um de nós certamente tem histórias para contar. Então, é nessa caminhada, é nessa direção de como nós devemos nos comportar. Frederico Menezes costuma dizer, nós devemos comportar como imortais que somos. É assim que nós devemos pensar e é assim que nós devemos viver, como imortais. Porque o nosso corpo é uma veste que, a qualquer momento, nós deixamos para lá. Retornaremos ao mundo espiritual, lugar de aprendizado, porque a vida não cessa, a vida não para. Lá continuaremos a nossa caminhada. Nós faremos a reflexão da vida que passou, das nossas conquistas. Nós, naturalmente, renovaremos a nossa vontade de retomar aquele trabalho que nós deixamos de fazer ou não pudemos fazer. E tudo isso se dá nesse trânsito fantástico dessas indas e vindas. Se nós formos para a história, nós vamos ver que muitas sociedades conseguiram chegar ao apogeu, digamos assim, daquilo que elas entendiam, de crescimento, de poder, e depois decaem. E qual será o destino dessas criaturas que viveram nessas sociedades antigas, muitas delas que tinham o princípio da reencarnação, se não retomar, se não retornar? E no aprendizado, no mundo espiritual, que nós vemos nas obras espíritas, tão bem explicadas por André Luiz, no livro Memórias do Suicida, nós vemos que existem faculdades, universidades, campos imensos de conhecimento e de aprendizado. As obras de André Luiz estão repletas desse entendimento da vida espiritual, para a qual nós vamos retornar. Então, tudo isso nos enche a vida. E nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos corajosos, nós nos sentimos fortalecidos, porque sabemos, porque temos a certeza de que morrer não é o fim, de que tudo que nós vivemos não vai se perder, e de que nós voltaremos a reencontrar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos afetos e também os nossos desafetos, para que nós possamos, juntos, retomar a caminhada. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta do nascimento de Segismundo, da imensa complexidade que é a equipe espiritual trabalhar aquela família para receber um espírito de um desafeto. E é incrível a gente perceber as minúcias de todo o envolvimento daquela equipe espiritual para que aquilo se concretize, para que aquele objetivo se dê. E quando a gente lê o livro, a gente fica imaginando, mas isso é uma coisa incrível, chega a ser surreal. E isso se dá todos os dias nas nossas vidas. Porque nascer requer um planejamento. Quando nós viemos para cá, a grande maioria, com algumas exceções,
daqueles que não tinham a condição de escolha, nós escolhemos exatamente o tipo de vida que nós queremos ter. Nós escolhemos a prova ou as provas que nós queremos ter. Por isso que Emmanuel diz aqui que muitas vezes as pessoas recuam e alguns até se acovardam. Mas foram as nossas escolhas que permitiram. Os Espíritos também nos dão uma imagem muito interessante. Quando eles dizem que reencarnar é como tomar um barco para fazer uma viagem. Se nós pegamos um barco para fazer uma viagem, nós temos a intenção e o desejo de chegar ao destino. Mas nós não sabemos se realmente vamos chegar. Porque nós vamos encontrar uma série de obstáculos como viajante. O barco pode naufragar. Mas não é esse o nosso desejo, não é essa a nossa vontade. O nosso objetivo é chegar ao final. E quando nós tomamos esse barco, nós levamos essa nossa bagagem de conquistas e de vontade e de desejo de continuar seguindo. Por isso que nós escolhemos determinadas profissões, nós escolhemos determinados caminhos, nós vamos nos afinando com indivíduos, com pessoas, com grupos ou com ideias que são do nosso interesse. E nessa estrutura toda, nós vamos construindo essa nossa existência. Nós vamos nessa viagem com o objetivo de chegar ao final. A maioria de nós certamente chega, naturalmente lidando com as dificuldades que são comuns às nossas imperfeições. E no quesito da imperfeição, quando nós nos perguntamos o porquê de tantas coisas que nos incomodam ainda à nossa volta, aí está lá. Os Espíritos respondem que a razão é a imperfeição, a razão do mal é a imperfeição. Porque nós ainda somos imperfeitos e, por sermos imperfeitos, nós ainda vemos tantas dificuldades à nossa volta. Porque nós somos dotados do livre-arbítrio e, como nós escolhemos os nossos caminhos, uns escolhem uma direção, outros outra. Uns vão mais rápido, outros menos. E aí, nós sempre vamos seguindo o nosso caminho. Se nós formos refletir sobre as provas da reencarnação, seja para o nosso estudo, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, nós vamos perceber que nós temos uma bagagem imensa de estudos nessa área, com provas, inclusive, não apenas históricas da reencarnação, mas nós vamos ter cientistas que se preocuparam com o tema, que deram toda a sua vida, ou deram aquela reencarnação para o estudo. Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que estudou muita reencarnação e nos trouxe grandes esclarecimentos, junto com outros estudiosos, que vêm nos mostrar, muitas vezes, que à nossa volta e diante de nós percebemos esses sinais da reencarnação, muitas vezes em nós. Quando nós procuramos nos compreender, nos entender, quando damos aquele mergulho no nosso eu para a compreensão de quem somos, da nossa vida, do que devemos fazer, de que caminho seguir. E nesse mergulho do eu, muitas vezes nós nos deparamos com as nossas tendências, nós nos deparamos com os nossos defeitos. E nós vivemos nesse conflito, nessa luta imensa, para que nós possamos vencer essas limitações e essas dificuldades, viver melhor, conviver melhor com aqueles que nos cercam, compreender o contexto em que nós estamos. Tudo isso através dessa experiência nossa, pessoal das nossas vidas. Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele diz que a reencarnação é uma verdade inconteste para o espírita.
Então, nós, espírita que somos, temos entendimento de que é incontestável. E que só a reencarnação pode explicar as coisas. O nosso progresso. O progresso moral e o progresso espiritual. Porque nem sempre eles andam juntos, nós podemos perceber, mas sempre se dão um e outro. E que é o nosso objetivo progredir intelectualmente e moralmente. Porque não basta para nós apenas termos os conhecimentos científicos. O doutor Hernani, numa das suas falas, disse uma certa vez que ele, com o doutor Ian Stevenson, que foi outro pesquisador, né, da reencarnação, quando ele se propôs, doutor Ian Stevenson, a pesquisar a reencarnação, ele falou isso para os seus colegas cientistas, homens e mulheres, e eles riram, achando graça. Como é que ele ia perder tempo em se preocupar com a reencarnação, que para ele certamente não tinha sentido nenhum. E ele, contando lá para o doutor, para o Hernani, ele disse, olha, foi o primeiro riso que eu recebi quando resolvi estudar a reencarnação. E ele foi para a Índia, porque a Índia é considerada um berço da reencarnação. Os princípios reencarnacionistas lá são disseminados e é bastante corriqueiro e natural a crença na reencarnação. E lá ele procurou um guru. E o guru, conversando com ele, perguntou, mas por que é que o senhor veio de tão longe para estudar a reencarnação? Ele disse, porque eu acredito que com o conhecimento da reencarnação, a sociedade vai progredir e avançar moralmente. As pessoas vão ser melhores, vão procurar cometer menos crimes, menos corrupções. E aí o guru riu e disse, mas aqui, que é tão corriqueiro, acontecem essas coisas. Eu acho que aqui é até pior do que lá na sua terra. Porque aqui a gente tem criminosos, aqui a gente tem corruptos, a gente tem tudo. Então nos leva a pensar que não basta apenas o saber da reencarnação, mas é exatamente essa compreensão do avanço moral que nós precisamos ter para transformar o mundo à nossa volta. Porque senão nós vamos realmente crescer, e já crescemos bastante, em avanço, em progresso material, mas aí ficaremos atrás de um progresso moral. E vamos nos dar o tempo inteiro com situações onde indivíduos são gênios, verdadeiros gênios, mas moralmente são almas, infelizmente, corruptas. E somos nós que estamos aqui nesse contexto. E nós, quando percebemos as crises sociais e as dificuldades à nossa volta, muitas vezes a gente se inquieta e diz, mas onde é que isso vai parar? E a história vem nos mostrar que as sociedades, elas avançam em determinadas situações difíceis, que são chamadas pelos pesquisadores de indicadores sociais. Os indicadores sociais vão mostrar, muitas vezes, o recrudescimento de inúmeras dificuldades enfrentadas pelas sociedades, como desemprego, como violência, enfim, uma série de outras coisas, e elas parecem que vão chegar num determinado ponto, e isso Fritjof Capra discute no livro Ponto de Mutação, e quando eles chegam num ápice, elas vão decaindo. Essas situações vão decaindo e vem um processo de renovação. Isso faz muitas vezes a gente se perguntar, se questionar, mas e aí, onde é que nós estamos? Qual é o ponto em que nós estamos? Estamos realmente lá no alto, em declínio? Nós estamos no ponto e nós percebemos que, pela fala de Joana de Ângeles, que ela diz que nunca se amou tanto, e nós observamos que existem avanços também nas leis, porque hoje nós já não podemos condenar um indivíduo, ou pelo menos a lei vai dizer que não podemos fazer isso sem que se prove que o indivíduo tem culpa. Hoje nós já sabemos que não podemos desrespeitar ou destratar um indivíduo pela cor de sua pele, porque muitas vezes essas leis são necessárias para que nós possamos fazer aquilo que talvez devêssemos aprender naturalmente, pelo entendimento da consciência de que somos filhos de Deus.
de que descendemos de uma mesma origem, de que somos todos irmãos e, portanto, somos todos interligados. De que com o avanço do progresso moral, do progresso intelectual, que vai nos fazer distinguir o bem do mal, nós vamos perceber que nós somos uma grande família e que o que acontece com o outro me diz respeito. Porque não podemos viver e não podemos nos sentir seguros e nem felizes numa sociedade onde acontecem tantos absurdos. Se eu estou aqui vivendo, se estamos todos dentro de um contexto, como é que nós podemos nos comportar como se aquilo que acontece não nos dissesse respeito ou não tenha relação com a gente? Isso é fruto do egoísmo, da individualidade, da falta de compreensão das leis morais, das leis espirituais. Porque nós percebemos que de tempos em tempos, Deus envia para a Terra homens e mulheres que vêm com o objetivo exatamente de nos lembrar e de nos mostrar, através da sua vida, do seu trabalho, que nós estamos aqui com o objetivo de progredir individual e coletivamente. Porque nós não podemos apenas entender que nós estamos no nosso cantinho, crescendo, desenvolvendo, usufruindo das coisas que fazem parte das nossas conquistas, e olhar para o lado e perceber que tem um indivíduo que está numa situação de maior dificuldade, que muitas vezes é produto, inclusive, das escolhas da sociedade, do entendimento, e achar que isso é normal, é natural, e continuar seguindo. Então, Emmanuel vai nos dizer que a reencarnação ela nos possibilita trabalho, porque exatamente quando havíamos nos reportado no início, saímos de casa para trabalhar, nós estamos contribuindo para o progresso. Nas escolhas, naturalmente, que fizemos, estamos contribuindo para o crescimento do progresso, para o desenvolvimento da humanidade. No esforço próprio. Porque cada um de nós, como é livre, nós temos a vida individual e coletiva, nós tanto fazemos escolhas individuais como coletivas. Então, se nós temos um entendimento do que seja a reencarnação e nós temos essa vivência, nós vamos modificando toda a estrutura à nossa volta a partir desse entendimento e a partir dessa vivência. O nosso comportamento vai falar por nós e vai fazer, naturalmente, com que essas mudanças aconteçam. Porque qualquer um que tenha, pela sua experiência pessoal, conhecido os princípios espíritas, sobretudo a reencarnação, e teve 2 momentos. Um em que perdeu um ente querido, né, antes desse conhecimento, e depois vai perceber que a diferença é muito grande. Porque este entendimento, essa vivência, este conhecimento, vai nos confortar, vai nos consolar, mas, acima de tudo, vai fazer com que, na nossa vida prática, nós possamos demonstrar como esse entendimento, o entendimento do conhecimento da reencarnação, modifica a nossa estrutura, modifica a nossa vida, cada um à sua maneira. Então, é um esforço pessoal que nós fazemos e que influi na coletividade. E assim nós vamos progredindo. A responsabilidade pessoal. Emmanuel nos chama para essa responsabilidade exatamente assim, porque enquanto nós temos as responsabilidades enquanto coletivo, porque se nós podemos nos unir para mudar as estruturas da sociedade, se nós podemos nos unir para mudar as leis, se nós podemos nos unir para modificar uma situação que não está sendo interessante para nós, e nós podemos fazer isso. Nós temos a consciência de que nós realmente podemos mudar o mundo à nossa volta. Especialmente quando nos unimos, nós temos esse poder. Daí porque, mesmo aqueles que se encontram numa situação acima de nós, enquanto poder, percebem que o encontro da coletividade e a força da coletividade é muito grande.
E é esse desejo, e essa força, e essa responsabilidade que vai causar as mudanças. Então, nós temos naturalmente o usufruto das nossas escolhas individuais, mas também das coletivas. Porque a lei, ela não deve ser apenas para alguns. Se nós entendemos que é preciso que se modifiquem as leis, e que essas leis estejam em harmonia, ou mais próximas possíveis das leis divinas, todos nós temos que usufruir, ou devemos usufruir dela, e não apenas alguns. Então, enquanto coletividade, nós temos esse poder e o entendimento de caminhar nessa direção. E individualmente, na nossa vida, nós vamos também fazendo essa reflexão e essa mudança a partir do que eu posso contribuir no progresso com a lógica da reencarnação. E as lutas edificantes. Todos os dias na nossa vida nós enfrentamos desafios. Apesar do comum do nosso cotidiano, mas nós nunca sabemos como um dia vai ser para nós. Nós imaginamos que ele vai seguir aquele caminho, aquela direção, mas nós podemos encontrar um monte de coisa no nosso caminho que vai mudar e que vai fazer com que alguma coisa diferente aconteça. E, a partir daquele acontecimento, nós devemos nos utilizar para o nosso crescimento pessoal daquilo ali. O estudo necessário. Por que o estudo necessário? Porque não basta alguém vir falar da reencarnação. É preciso que a gente entenda a reencarnação e como ela influencia no progresso moral e no progresso espiritual. De como ela influencia na minha existência individualmente e enquanto indivíduo, junto com a coletividade, ela vai influenciar. Então, nós precisamos buscar o estudo e a compreensão das coisas à nossa volta, porque nós estaremos avançando intelectualmente e estaremos avançando também moralmente. Porque esses dois caminhos nós vamos trilhando a um tempo e a outro. E nós aí culminamos no nosso autoaperfeiçoamento. Se nós procurarmos entender por que é que eu renasci? Renasci porque preciso de me autoaperfeiçoar. Eu preciso de autoaperfeiçoamento na minha existência. Preciso refletir sobre o que eu faço, sobre como aquilo que eu faço influencia na vida das pessoas, de como eu estou vivendo nesse momento, de como está sendo a minha relação com os meus familiares, com os meus amigos e as minhas conquistas pessoais. Tudo isso nós vamos procurando, nesse exercício do entendimento de como é que a gente progride, refletir, para que a nossa existência realmente tenha um sentido. Porque certamente não há nada pior para um indivíduo do que ele não perceber sentido em sua existência. E todos nós precisamos desse sentido existencial. Nós sabemos que os problemas maiores de algumas pessoas está exatamente porque o indivíduo perdeu o sentido de viver. E alguém vai dizer, fulano está numa crise existencial. Porque não entende o motivo da sua vida, a razão do seu viver. Então, esse sentido nós precisamos encontrar na nossa vida. Porque é ele que vai definir exatamente o nosso caminhar. Então, qual é o meu sentido de existência e o que eu devo fazer? Nós temos uma mensagem muito interessante perante a reencarnação, também de Emmanuel, em que ele vai dizer, para nós nos lembrando desse sentido que nós precisamos ter na nossa vida. Não perderás tempo, a mensagem é perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Quando nós começamos a compreender o verdadeiro sentido da nossa vida, nós vamos perceber quanto tempo nós perdemos em coisas pequenas, em coisas miúdas,
E a gente fica com uma vontade danada, se eu pudesse voltar atrás para recuperar aquele tempo perdido, para eu poder fazer mais do que eu estou fazendo agora, porque o tempo me parece tão pouco. Então, é muito importante que nas nossas vidas a gente procure realmente dar importância às coisas que têm importância. Porque os Espíritos nos dizem que a reencarnação é 1 minuto, é muito rápido o nosso tempo. E embora nós vamos ir e vir muitas vezes, quantas forem necessárias, quanto melhor nós aproveitarmos a reencarnação que nós temos, melhor nós voltaremos, melhores condições nós teremos, melhor contribuiremos, mais aprenderemos, a nossa consciência vai se ampliar muito mais e a gente vai começar a ter uma percepção diferente das coisas. Então, é procurar sempre na nossa vida, procurar aproveitar, que nós possamos ter cada minuto como de muita importância. E quando nos percebermos, o que é natural, perdendo tempo com alguma coisa que não nos vai levar ao verdadeiro sentido da vida, que a gente possa retomar o caminho na certeza de que nós podemos fazer sempre o melhor e que é muito importante que a gente aproveite cada momento. Na hipótese de que te empenhes, continua Emmanuel, realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei de reencarnação. Então, Emmanuel vem nos dizer da importância de nós, enquanto espíritas, refletirmos na lei de reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Nós sabemos que vai chegar um momento em que nós precisaremos de regressar ao mundo espiritual. E é melhor que, quando isso aconteça, nós estejamos serenos, tranquilos, e com a certeza e a consciência do dever cumprido, e mais ainda com a certeza de saber que podemos voltar, e de que fizemos o melhor na medida das nossas possibilidades. Então, certamente, se a gente chegar nesse ponto, a morte não será para nós obstáculo algum, mas uma porta pela qual nós retornaremos ao mundo espiritual, conscientes de que lá o que nós encontraremos será sempre o melhor, porque fizemos o melhor aqui. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Daí a importância do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento. Porque, ao invés da gente olhar, né, o problema dos outros, o defeito dos outros, o comportamento dos outros, a não ser que seja com o objetivo realmente de ajudar, nós possamos voltar os nossos olhos para as nossas tendências, para as nossas escolhas, para o nosso comportamento. Porque, certamente, isso vai definir, na nossa existência, as mudanças que nós precisaremos fazer. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda da elevação. Estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender a alegria nos corações que encharcamos de alegrias. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros. Tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor.
Então, meus amigos, que nós possamos, a partir de hoje, entender por que nós progredimos materialmente e espiritualmente. E que nós possamos realmente construir um mundo melhor a partir do entendimento da reencarnação. Muita paz. Graças a Deus.